Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre relacionamento com Deus. Por que se ter um relacionamento com Deus? Por que se buscar isso? Bom, eu coloquei 3 pontos principais, na minha opinião são os principais, mas as razões para se buscar ter relacionamento com Deus são infinitas, né? O primeiro ponto é porque é possível e você foi criado para isso. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com o propósito de ter relacionamento com a gente e que a gente possa adorá-lo também. Então, a gente foi criado para ter relacionamento com Deus e para adorá-lo, para glorificar a Ele, né? Em Tiago 4,8 fala o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Em Jeremias 33,3 fala o seguinte: clame a mim e eu responderei. Deus falando, né? E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, o que a gente precisa fazer é simplesmente buscá-lo, né? Clamar a Ele, falar com Ele, que a gente vai ter esse relacionamento com Deus. Nós fomos criados para isso. Então, nada nessa vida vai preencher essa coisa, esse vazio de que é se ter um relacionamento com Deus e glorificá-lo e adorá-lo. Então, por mais que a gente possa ter tudo, todos os sonhos realizados, sempre vai ter esse vazio. E para preencher, a gente precisa realmente cumprir nosso propósito, que é ter relacionamento com Deus e buscá-lo. Isaías 43:7 mostra claramente isso, que Deus, Ele nos criou com esse propósito de glorificar. Então, à medida que a gente faz isso nos preenche, sabe? Outra questão é que muitas pessoas acham que não é possível ter relacionamento com Deus. E eu não tô falando somente ir pra igreja, essas coisas, sabe? É você realmente ter um relacionamento de pai e filho, de amigo e amiga, sabe? De servo e senhor, que ele é isso tudo, né? Então, é possível, sabe? A Bíblia, na verdade, ela é um conjunto de histórias reais de relacionamento com Deus, sabe? De pessoas tendo um relacionamento com Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, com Jesus e com o Espírito Santo, sabe? Então, é possível. Se é possível, concordam que não tem nenhuma lógica isso ser possível e as pessoas não quererem isso, buscar relacionamento com aquele que te ama verdadeiramente, com aquele que é Deus, Ele é o Criador de tudo, sabe? Não faz sentido. Então, se é possível, busque isso, coloque isso em primeiro lugar na sua vida. O segundo ponto que é muito importante é porque Ele te ama e Ele quer isso, Ele quer ter relacionamento com você, né? Tem um versículo em João 17, 22 e 23 que fala assim: dei-lhes a glória que me deste. Isso é uma oração que Jesus está fazendo ao Pai. Dei-lhes, ele falando, a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Então Jesus está falando, o Senhor me enviou e você, o Senhor, os amou a humanidade, assim como você me amou. Então, Jesus está demonstrando claramente como Deus nos ama. E Jesus nos ama, né? Como aquele versículo também, João 3,16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, Jesus, ele nos amou tanto que ele veio, né? Por que Jesus veio? Lá no início, Adão e Eva pecaram. Então, a humanidade ficou imunda com o pecado, né? E Deus já tinha um plano, né? Que era entregar o seu filho. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele era o único que poderia nos salvar. Por quê? Porque ele não tinha manchas e máculas, ele não tinha pecado. E Jesus veio. E Jesus demonstrou o Pai na terra. Tudo que Jesus fez era demonstrando o Pai na terra. Isso está escrito no versículo em João 5,19, que fala que tudo que Deus fez foi demonstrar o Pai na terra. Então, Jesus demonstrou amor por nós, então o Pai, ele nos amava, né? Assim como fala esse versículo. E Jesus, ele foi uma demonstração assim grandiosa de amor.
Desde o início, Jesus sabia o seu destino, que seria morrer numa cruz pelos nossos pecados, pecados de toda a humanidade. Ele nunca deixou de amar a humanidade por isso, sabe? Psicologicamente falando, é muito difícil você saber um destino desse e você olhar sempre para a humanidade, saber do seu destino, saber que você vai morrer e vai sofrer por ela. Normalmente, uma pessoa poderia criar uma depressão, uma ansiedade, um desgosto por isso, pela humanidade, e Jesus foi justamente o contrário. Ele a todo momento demonstrou amor pela humanidade, a todo momento. Sempre que vinham pessoas, ele tinha compaixão, ele curava, ele libertava, sabe? Ele ficava até tarde com as pessoas. Isso é muito demonstrado nos evangelhos. Que Jesus, ele tinha pena, ele não deixava as pessoas, ele tinha compaixão, sabe? Ele não mandava elas irem embora porque ele queria estar lá, ele às vezes cansado, sabe? Queria estar com elas, queria orar, queria libertar, falar do amor de Deus, dar comida, enfim. Então Jesus a todo momento ele demonstrou amor pela humanidade. E isso é muito visto também quando ele está pregado numa cruz e a preocupação, ele está sofrendo muito, e a preocupação dele ainda está na humanidade, porque ele fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, mesmo em extremo sofrimento, Jesus está com amor por nós, sabe? Então, quando Jesus veio, ele nos limpou de todo o pecado. Então, a gente já tem isso, graças a Deus. A gente tem a salvação em Jesus. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas não buscam isso, não reivindicam essa salvação, ou seja, preferem continuar numa vida de pecado, numa vida medíocre, numa vida que não tem Jesus, que não tem a eternidade, a salvação, a adoração, o relacionamento com Deus. Jesus já fez isso, sabe? A gente já tem esse privilégio, a gente já tem um banquete. É como se pessoas que não reivindicam isso, que não querem isso, que não aceitam esse presente de Jesus, é como se fosse um grande banquete na frente delas e você tá comendo migalhas e com fome, e você pode se achegar a esse banquete, mas você simplesmente não se chega, sabe? Prefere ficar comendo migalhas, prefere ficar com fome. Então Jesus te ama e ele quer ter relacionamento com você, sabe? Através do Espírito Santo, ele quer. Então busque isso, sabe? Nós só vamos entender o amor de Deus realmente quando a gente buscar relacionamento com ele, porque aí a gente vai conhecê-lo. Então é tipo um ciclo, né? Quer conhecer Jesus, quer saber que ele te ama, busque relacionamento, sabe? E você vai começar a conhecer esse amor de pai, esse amor de amigo, esse amor de Deus, de tudo. E o terceiro e último ponto é porque é através dele que encontramos nossa verdadeira identidade e não existe uma vida que valha mais a pena do que ter uma vida com Deus. Então, Jeremias 29:11 fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, nos dias de hoje, enquanto muitas pessoas não entendem a sua identidade, é através de Deus que a gente entende nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, e quando a gente busca relacionamentos com Ele vai nos mostrando nossa verdadeira identidade, nosso propósito na Terra, sabe? E isso vai nos preenchendo. Não existe uma vida que valha mais a pena do que uma vida que realmente você foi criado para fazer. Deus tem um propósito para sua vida, de forma geral, como um cristão, levar o evangelho a toda criatura, a grande comissão. Mas ele também tem um propósito específico para você, que ele criou pensando em você, sabe? Então, é como fala esse versículo, Jeremias 29:11. Eu conheço os planos que eu tenho para você. E a gente vive muitas vezes de forma a não seguir esses planos, porque às vezes a gente nem sabe o que Deus quer, a gente não busca Ele, a gente não conhece, não busca conhecê-lo, que só depende da gente. Então, assim, não existe uma vida que valha mais a pena do que uma vida que toque a eternidade. Ou seja, uma vida que você realmente está fazendo o que você deve fazer para tocar a eternidade. Uma vida que, quando você tem relacionamento com Deus, você já está tocando o eterno, sabe?
e também você seguir os propósitos que ele criou pra você, você também tá tocando a eternidade, sabe? Às vezes falar dele pra alguém e essa pessoa aceitar Jesus, você tá tocando a eternidade, isso é lindo. Não tô falando que a gente não pode buscar outras coisas, que é muito importante, família, emprego, carreira, enfim, tudo é importante, mas nunca vai ser mais importante do que ter um relacionamento com Deus. Por isso que não faz sentido muitas pessoas falarem que não tem tempo. Porque se isso é a coisa mais importante, como que você não tem tempo, sabe? Nem que seja alguns minutos do seu dia, você tem tempo. Você precisa achar um tempo pra isso, sabe? E eu te garanto que vale a pena. Não tem como eu te colocar dentro da minha experiência de relacionamento com Deus. Não tem como eu te colocar dentro de outras experiências de outras pessoas. Você provavelmente já escutou muito isso e já busque até, o que é ótimo. Ou se você não busca, você provavelmente já escutou algumas vezes que isso vale a pena. E esse vídeo é só mais um reforço, porque não tem como eu enfiar na sua mente o que realmente é. Você só vai entender se você buscar, né? E se você não sabe como buscar, se você nunca pensou sobre isso ou falou com Jesus, é muito simples, sabe? Faça uma oração de forma como uma conversa. Ele é seu amigo, ele quer te escutar e ele te ama. E seja sincero na sua oração, seja sincero em pedir perdão pelas coisas talvez que você tenha feito e peça para ele entrar na sua vida. É simplesmente isso. E comece um relacionamento a partir daí. Eu vou fazer outros vídeos, pretendo, sobre as bases do relacionamento com Deus. Não tem receita, nenhum relacionamento tem receita, mas existem algumas bases. Por exemplo, a comunicação é uma delas em todo relacionamento. Como você vai ter relacionamento com alguém se você não se comunica de alguma forma, sabe? Então, eu vou fazer vídeos sobre isso. Se você quiser assistir, fique por aqui, se inscreva no canal se você gostou, deixa um like também. Muito obrigada, espero que tenha ajudado. E é isso, um grande beijo e até a próxima.